Recordemos que a reforma litúrgica de 65 não usa mais aquele calendário que se repetia anualmente. Ela preferiu fazer um ciclo de 3 anos de leitura, A, B e C. E nós estamos no ano B, onde vamos ler trechos do Evangelho de Marcos. Hoje vamos ler a primeira página do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito curioso. Durante muito tempo ele foi injustiçado, tido como um simples resumo do Evangelho de Mateus. Esta é a opinião do maior teólogo ocidental, Santo Agostinho. Porém, a crítica moderna resgatou o real valor do Evangelho de São Marcos e descobriu que, na verdade, ele é o mais antigo de todos e ele serviu de fonte para os outros 3 evangelhos. E existe um provérbio bastante conhecido que diz: quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, como o Evangelho de Marcos é mais antigo, ele é mais resumido. Porém, ele é determinante quando nós queremos resgatar o Jesus Cristo histórico, porque essas informações são realmente mais fiéis. Sabemos que o evangelista São Marcos não foi discípulo de Jesus. A tradição diz que o seu evangelho é a fixação por escrito da catequese do grande pregador São Pedro. Como sabemos, São Pedro era um homem rude, um pescador. Ele não era um letrado. Ele falava só aramaico, nem hebraico ele sabia. E ele então, quando foi pregar em Roma, precisava de um intérprete que soubesse grego, porque o grego era o inglês da época. E Marcos serviu para esse papel. E ele então fixou a catequese de Pedro por escrito. O evangelho dele é uma catequese batismal, dizem os especialistas, que foi escrito para ser em um tapa único na noite da Vigília Pascal, onde se faziam os batizados. Por isso, a temática do batismo ocorre quase que em todas as páginas do seu evangelho, como de fato, logo na sua abertura, como veremos a seguir. O tema do batismo é muito importante, porque de nada adiantaria Jesus ter morrido na cruz e ter ressuscitado. Precisaria de alguma coisa que se disponibilizasse os dons do mistério pascal para os simples fiéis. E o batismo outorga a salvação para o fiel, dada a sua importância então. Ele então não vai falar sobre a infância de Jesus. Ele vai tratar de Jesus a partir do seu batismo. Como o evangelho de São Marcos é muito denso, já falamos isso, ele em um versículo, ele expõe de maneira simbólica o que outros evangelistas às vezes levam um capítulo inteiro para expor. Vamos ver, por exemplo, o primeiro versículo, ele diz assim: início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em grego, a palavra início é uma tradução de arché. Se você abrir o Gênesis, você vai encontrar essa palavra também. É o início da criação. Pois ele emprega essa nova palavra porque o batismo é o sacramento que realiza a nova criação na vida de cada um de nós. Depois ele usa a palavra evangelho, que no grego, evangelion, significa boa nova. E esse termo ele tirou do profeta Isaías. Só que, por exemplo, era usado no mundo romano quando estava associado a uma notícia boa que o rei dava, por exemplo, vitória numa batalha ou coisas do gênero. Mas aqui, para ele, o evangelho, a boa notícia é uma pessoa. Vem logo em seguida, início do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então a boa notícia é Jesus, o Messias prometido, o nosso Salvador. Vai falar da pessoa de João Batista, grande personagem do Advento, mas esse tema vai voltar no domingo que vem, por isso eu vou falar alguma coisinha sobre o batismo de João.
No versículo 8 ele diz, eu batizo com água, mas ele batizará no Espírito Santo. O batismo de João é um batismo de purificação. O batismo de Jesus é um batismo de generação. É gerado como uma nova criatura. Por exemplo, se você tem um carro todo sujo, com o motor quebrado, não adianta você lavar o carro. Ele vai ficar bonitinho, mas não vai funcionar. Então é preciso trocar o motor do carro. Às vezes trocar até câmbio, rodas e tudo mais. Essa é a ação do batismo do Espírito Santo. Ele nos faz nova criatura. Esse é o batismo de Jesus, diferente do batismo de João Batista. Então o batismo de João Batista era precário. O de Jesus Cristo é perfeito e completo. Amém.